Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá! O programa Medicina Humanizada desta semana vai falar com vocês sobre exames de sangue. Quais são os exames que a gente deve fazer de rotina? Para que eles servem? Todo mundo faz, quem não fez já devia ter feito. Então vamos lá, a conversa hoje é sobre exames. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre exames de sangue. Um assunto que dá medo em muita gente, aquela agulha assusta um pouco muita gente. Mas fica tranquilo que não precisa assustar tanto. Os técnicos estão cada vez melhores, eles têm métodos, maneiras para diminuir um pouquinho o impacto que aquilo provoca. Então, exame de sangue é um negócio muito importante. A gente precisa fazer com uma certa rotina para saber como é que a gente está lá por dentro. Porque nem tudo aparece, nem tudo é tão evidente de olhar na cara e ver. Então a gente precisa de algumas informações que o sangue vai dar para a gente. Sangue, urina, fezes, os exames normais de laboratório, mas focando aqui, falar principalmente nos exames de sangue. É muito importante a gente periodicamente dar uma verificada, porque tem uma série enorme de doenças, de situações de saúde que podem ser prevenidas, que podem ser cuidadas, que você pode tomar providências para evitar chegar numa situação bem mais complicada. Então, falando de adultos, a gente deve periodicamente fazer alguns exames. Quais os exames? Vai depender. Depende da idade, depende se já tem algum problema de saúde ou não. Então, isso vai ser determinado pelo médico na hora da consulta. Primeira dica é isso. Vá no médico para ele dizer qual exame que você vai fazer. Porque não existe essa história de que a pessoa chega para mim e fala: doutor, eu fiz todos os exames. Olha, não existe fazer todos os exames. Se você for no laboratório conversar lá, tem mais de 10 mil exames possíveis de serem feitos. Então ninguém fez todos os exames, tá? Talvez seja correto dizer que fez todos os exames indicados, necessários para aquela pessoa, para aquela situação, tá? Mas fazer todos os exames ninguém faz. Então, se você não tem uma indicação, uma prescrição, quais os exames que você vai fazer, você corre dois riscos. Um risco é de gastar dinheiro à toa, fazer um exame que talvez você nem precisava fazer. E o outro risco é de deixar de fazer um exame que você precisava fazer e por não saber você não fez. Então a primeira dica é essa: vai no médico, tá? Vai no médico adequado, apropriado para aquilo que você quer, tá certo? Ou você vai no clínico geral, ou vai no ginecologista, ou vai no cardiologista, ou se é uma criança vai no pediatra, apesar de a gente estar falando de adulto aqui, mas se for uma criança vai no pediatra. O médico vai determinar quais os exames que são necessários para você, que são os mais indicados para você, de acordo com a sua idade, com o sexo, com o seu perfil, com alguma doença que você tenha, tá? Então, essa é a primeira dica. Vai no médico para ele determinar, para ele pedir os exames, para evitar de não fazer o exame que precisava ser feito e de fazer exames necessariamente, tá certo? E aí, vamos fazer, colheu, fez e vamos lá. No próximo bloco eu vou entrar mais em detalhes sobre os exames. Antes de fazer exame de sangue, não pode fumar. Mito ou verdade? Verdade. Fumar altera resultados do exame de sangue. Então, quando você vai fazer exames, não fume. Estou de volta para falar dos exames de sangue. Então, quais são os exames que um adulto sem nenhum problema, nenhuma doença deve fazer rotineiramente? Exames de sangue, tá? Para uma pessoa adulta que não tem já uma doença estabelecida, ele deve fazer hemograma. O que é o hemograma? O hemograma é a contagem das células do sangue, vai olhar as células do sangue, tá? As células do sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. São esses três tipos de
células que tem no sangue, sendo que os glóbulos brancos tem um montão, neutrófilo, linfócito, tem um monte lá, tá? Então o hemograma conta essas células, vê se tem alguma alteração, se elas estão deformadas, se tem uma diferença nas células brancas lá entre uma e outra, pode indicar infecção. As células vermelhas, né? Vai ver a quantidade, vai dosar a quantidade de hemoglobina, isso vai dizer se a pessoa tem anemia, né? Se é uma anemia intensa, se é uma anemia leve. A forma das hemácias vai dizer o tipo de anemia, se é por falta de ferro, que é a mais comum, que dá hemácias pequenininhas, se é por falta de B12, que dá hemácias grandes. Então, o hemograma traz uma série de informações. Um hemograma bem examinado, bem interpretado pelo médico, traz muita informação. Então, o hemograma é um exame que toda pessoa deve fazer pelo menos uma vez por ano, tá? Para ver se não tem anemia, se não tem outras alterações, algum sinal de infecção. Também é feito quando a pessoa passa mal, tem febre e tal, para avaliar a infecção. O hemograma pode mudar de um dia para o outro, a série branca de infecção. Então, às vezes, a pessoa internada faz hemograma quase todo dia. Mas nós estamos falando aqui de check-up, de rotina, tá? Então, hemograma é um exame importantíssimo, tá? Que todo mundo deve fazer uma vez por ano. Agora, hemograma, tá? Hemograma, ele conta células do sangue e só. As pessoas falam, doutor, eu fiz o hemograma completo, certo? Hemograma completo. Achando assim que hemograma completo, viu tudo, colesterol, glicose, tá? Não é nada disso. O nome hemograma completo, tá? É um nome até bobo de ser usado, porque é o seguinte, o hemograma, ele tem o que a gente chama de série branca e série vermelha. Série branca são as células brancas, né, glóbulos brancos. Série vermelha são os glóbulos vermelhos das hemácias. Série vermelha serve para ver se tem anemia, Série branca, os glóbulos brancos, serve para ver se tem infecção. Às vezes se faz só a série vermelha ou só a série branca. E aí criou o nome hemograma completo, porque tem as duas, tá certo? Na prática, o que sempre se faz, o hemograma que se faz, sempre é o hemograma completo. Agora, esse nome completo cria uma ilusão de que viu tudo. Não viu tudo. Hemograma é só hemograma. Essas outras coisas aí, glicose, colesterol, isso aí não é hemograma. Isso aí são as dosagens bioquímicas, que são importantes também. Então, o hemograma, tá certo? É só aquela contagem das células, serve para ver se tem anemia ou não, serve para ver se tem infecção ou não, serve para ver se tem leucemia, né? Algumas alterações também pode aparecer. Trombocitopenia ou plaquetopenia, as plaquetas, se está alto, se está baixo, né? Então, por exemplo, dengue abaixa a plaqueta, as infecções por vírus geralmente abaixam plaqueta, plaqueta baixa pode dar sangramento, hemorragia, tá? Então, o hemograma é um exame importantíssimo, mas ele é o hemograma, ele não é tudo isso que as pessoas falam. Tudo isso que falam, as dosagens bioquímicas, são várias e tem que fazer também. Vamos falar no próximo bloco. Qual colágeno é bom para as articulações? Estão me perguntando aqui no Instagram, no Dr. Pedro Responde do Instagram. O colágeno bom para as articulações é o colágeno tipo 2, tá? Esse é para articulações, para dor nas juntas, artrite, problema nas cartilagens. O colágeno usado para a pele, para o rosto, para a flacidez é o colágeno tipo 1. Estamos de volta, dando sequência aos exames, para falar da bioquímica, os exames bioquímicos do sangue, as dosagens, que são muito importantes, tá? Essas dosagens vão dizer para a gente como é que estão os parâmetros, o que tem no nosso sangue, né? Como é que está o açúcar do sangue, a gordura do sangue, não é isso que a gente fala? Em que altura que isso está? Porque isso traz muito problema, isso é uma grande preocupação nos dias de hoje. Diabetes, colesterol, glicose, a gente precisa estar vigiando isso, porque isso altera e não avisa. Quando a pessoa vai correr atrás, muitas vezes a situação já está bem complicada. Então, sim, é necessário fazer. Quem não tem nada deve fazer exame uma vez por ano para saber como é que estão essas coisas, tá? E aí são os exames de dosagens bioquímicas. Que dosagens são essas? Glicose. Glicose vem do açúcar, vem do amido, vem daquilo que a gente come. Glicose é necessária, é importante, mas tem um nível adequado. Quando ela começa a subir demais,
pode aparecer uma doença bastante conhecida, que é o diabetes. O exame de glicose é feito de manhã cedo, é feito em jejum, geralmente de manhã cedo em jejum, porque a glicose varia durante o dia, né? Então ela sobe e desce de acordo com aquilo que a gente come. Então, para ter um parâmetro, para a gente poder fazer uma comparação, a gente procura medir sempre no mesmo horário. Jejum é o ideal, é o adequado, tá? Porque aí tem menos variação. Tá? Hoje em dia não precisa mais daquele jejum de 12 horas como antigamente, tá? É um jejum de 8 horas, um jejum que você acordou de manhã e não tomou o café da manhã, já é o suficiente para fazer as dosagens. Glicose é importante para ver diabetes, para ver a tendência, a possibilidade de evoluir para diabetes, todo mundo deve fazer, mas observação, só a glicose é pouco. Tá? Porque a glicose varia de um dia para o outro. Então, é importante fazer também a hemoglobina glicada. É um exame que pouca gente faz, tá certo? Mas ele é mais importante do que a glicose. Ele é mais preciso, mais fiel, mais exato para dizer se a pessoa está diabética ou pré-diabética. Então, eu recomendo que não faça só a glicose, que faça também a hemoglobina glicada, que vai dar uma ideia bem melhor sobre diabetes, ok? Todo mundo deve fazer pelo menos uma vez por ano, e quem já é diabético faz periodicamente, aí já é outra história. Colesterol. Bom, colesterol é a famosa gordura no sangue, todo mundo vive muito preocupado com isso, porque pode entupir, pode dar arteriosclerose, etc, etc. Bom, na verdade é o seguinte, colesterol é mais complicado um pouco, porque não adianta só dosar o colesterol. Você tem que dosar o perfil lipídico, né? As gorduras todas. Tem que dosar o colesterol total, aí tem o colesterol bom e o ruim. O colesterol bom é o HDL, e o ruim é o LDL. Tá? Tem outros também, mas esses dois são os principais. Sabendo esses dois, já está bom. E o triglicerídeos ou triglicérides, que é a mesma coisa. Então é sempre importante dosar o colesterol total, HDL, LDL e triglicérides, que aí você vai ter uma ideia do conjunto. Sendo que, na verdade, HDL e LDL nem precisa dosar os dois, dosa um só. O outro pode ser calculado, tem uma formulazinha matemática, pega o triglicerídeo, divide por 5, tará, e também calcula. Isso aí é tranquilo. Importante saber, colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Tá? Só o colesterol total não serve para muita coisa, tá? Porque às vezes o colesterol está até um pouquinho alto, mas é principalmente do HDL, do bom, então isso não tem tanta importância. E às vezes ele não está tão alto assim, mas predomina LDL, o ruim, e o HDL, o bom, está baixo, isso é importante. Às vezes o colesterol está normal, mas o triglicerídeo está lá em cima, é importante. Triglicerídeo muito alto, além de dar problema de entupimento, de coração e tal, dá problema no pâncreas, dá pancreatite. Pancreatite é uma coisa que o pessoal não conhece muito, mas mata igual infarto. Então é importante saber dos triglicerídeos a quantas andam, tá? Então é importante sim dosar colesterol, triglicerídeos, isso é importante. Um adulto deve também saber outras coisas, tá certo? Para saber como que está o rim, sempre é importante dosar creatinina, tá? Creatinina é um exame simples de sangue, baratinho, fácil de fazer, que diz pra gente como é que estão funcionando nossos rins. A creatinina é um negócio que não serve para nada, é um lixo do nosso corpo. Porém, quando o rim não funciona, ela aumenta. Creatinina deve sempre ser dosado. Hormônios tiroidianos, TSH, é bom fazer uma vez por ano para quem a gente já tem 40 anos, principalmente as mulheres. Tá? Enzimas do fígado, TGO, TGP, são enzimas que mostram o fígado está inflamado, deve-se fazer todo ano também. Então tem uma série de dosagens que vão ajudar a ter uma ideia de como está o seu corpo. Você não faz exame, manutenção no seu carro? Tem que fazer manutenção no corpo também. Você precisa muito mais do corpo do que do carro. Então a ideia de hoje foi falar um pouquinho sobre esses exames, alertar sobre a necessidade de fazer esses exames. E é para isso que serve a medicina humanizada, tá? Para explicar as coisas, para que você entenda as coisas. É para isso que existe esse programa. Conto com vocês sempre.
E chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado, entendido bem a função do exame de sangue e não chorem muito mais na hora de colher o sangue. Medicina humanizada, a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.